Você provavelmente já deve ter escutado o termo habeas corpus em algum lugar, mas você sabe para que ele serve exatamente? Como ele se relaciona com o STF? Ou até em quais situações ele pode ser utilizado? Eu sou Daniela Franca e no Direito Sem Juridiquês de hoje vamos te ajudar a entender tudo sobre um dos instrumentos constitucionais mais conhecidos e utilizados no direito brasileiro. Roda a vinheta, produção! E se eu te disser que uma das expressões mais famosas do direito significa que tenhas o corpo? Um pouco difícil entender o que isso quer dizer, né? Mas esse é o significado de habeas corpus, um termo jurídico que vem lá do latim. Na sua origem, a ideia era bem direta. Se uma pessoa fosse presa, ela deveria ser levada diante de uma juíza ou um juiz, para que a legalidade da prisão fosse analisada. Então, ter o corpo, nesse contexto, significava garantir que ninguém seria privado da liberdade sem uma justificativa válida. E essa garantia não ficou só na história. No Brasil, o habeas corpus está previsto na Constituição de 1988, lá no artigo 5º. O texto diz que eles podem ser concedidos sempre que alguém sofrer ou se sentir ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, devido a alguma ilegalidade ou abuso de poder. Em outras palavras, sempre que o direito de ir e vir estiver ameaçado pelo Estado de forma ilegal, o habeas corpus pode ser acionado para que a Justiça analise a situação e, se for o caso, reestabeleça a liberdade. Agora que você já sabe do conceito, bora entender a diferença entre os dois principais tipos de habeas corpus? Mas não se assuste, porque é bem mais simples do que parece. O primeiro é o habeas corpus repressivo. Ele é usado quando a pessoa já está presa e alega que a prisão é ilegal. Essa situação se encaixa, por exemplo, quando alguém continua detido por mais tempo do que determina a lei, quando é preso sem mandado, sem estar em flagrante, ou quando a prisão é decretada sem cumprir os requisitos legais. O segundo é o habeas corpus preventivo. Aqui, a prisão ainda não aconteceu, mas existe um risco real de que ocorra de forma ilegal. É nesse contexto que aparece uma expressão importante, o salvo-conduto, que é uma decisão judicial que garante à pessoa o direito de não ser perturbada ou presa pela autoridade. Mas é importante ter em mente que esse recurso não significa que a pessoa é inocente e nem suspende uma investigação criminal. E no final das contas, quem pode entrar com pedido de habeas corpus? A resposta é simples, qualquer pessoa. O habeas corpus é gratuito, não exige uma formalidade e nem assistência obrigatória de profissionais da advocacia. Um familiar, um amigo e até uma pessoa jurídica, como uma associação de classe, por exemplo, podem apresentar habeas corpus a favor de alguém. Calma que tá acabando. Falta uma última coisa. E quem julga o habeas corpus? Isso vai depender de quem praticou o ato questionado. Em regra, o pedido é analisado pela instância superior à autoridade que tomou a decisão. Por exemplo, se um juízo federal foi o responsável pela decisão, o habeas corpus deve ser apresentado ao Tribunal Regional Federal competente. Vale lembrar que o Supremo também julga habeas corpus em situações previstas na Constituição, especialmente quando a autoridade tem fórum na própria corte, como é o caso de presidente da República, membros do Congresso Nacional, ministros de Estado e integrantes de tribunais superiores. Quanta informação, né? Mas a gente vai deixar aquele resuminho no final. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma explicação que trazemos por aqui. Nos vemos no próximo episódio com mais um Direito Sem Juridiquês.